Bom, vamos fazer essa correção da atividade que foi passada de 16. A primeira questão estava perguntando o rubídio, né, que é um metal alcalino, que se encontra no quinto período da tabela periódica. Então, sem consultar a tabela, é possível dizer quantas camadas eletrônicas apresenta um átomo desse elemento e quantos elétrons há em sua camada de valência. Camada de valência é a camada mais externa do elemento. Então, é possível, né? O rubídio ele é do quinto período. Seus átomos têm 5 camadas eletrônicas. E como é alcalino, ele é do grupo 1, ele tem um elétron na camada de valência, que é a sua última camada. Então, é possível, assim, a gente prever sem estar utilizando a tabela. Basta a gente saber, né, em que período ele está localizado. Segunda questão. O chumbo é o elemento do sexto período, grupo 14. Então, sem consultar a tabela periódica, é possível prever quantos elementos há na camada de valência de um átomo de chumbo? Também é possível, né? A gente só precisa saber a localização dele, que período, que família pertence, né? Então, no caso, ó, os elementos do grupo 14, que é a família do carbono, eles têm 4 elétrons na camada de valência. Então, se eu perguntar, né, um elemento do sexto período, né, vocês já vão saber que é da família do carbono, e esses elementos eles vão ter 4 elétrons. Então, só vocês sabendo a localização já é possível sim. Terceira questão. 2 dos elementos químicos representativos, muito importantes para a saúde óssea, têm as seguintes características. Um deles apresenta átomos com 4 camadas eletrônicas e 2 elétrons na última delas, e os átomos do outro têm 3 camadas eletrônicas e 5 elétrons na última camada. Você consegue prever o período e o grupo desses elementos na tabela periódica sem consultar o esquema da distribuição eletrônica apresentado no texto? Então, o primeiro mencionado ele está no quarto período, né? Então, tem quatro camadas. E no grupo 2, né, ele vai ter 2 elétrons de valência. O outro está no terceiro período, então ele tem 3 camadas, né? E no grupo 15, então você está no grupo 15, ele vai ter 5 elétrons na sua camada de valência. A gente vai descobrir quais são esses elementos. Então, os elementos mencionados vai ser o cálcio e o fósforo. Os átomos de um elemento químico presente em quantidade apreciável no corpo humano apresentam 8 prótons e 8 elétrons, além de nêutrons, é claro, né? Qual é a distribuição eletrônica nas camadas dos átomos desse elemento? A gente não foi por esse método, até porque no livro de vocês não tem, mas geralmente a gente costuma utilizar o diagrama de Linus Pauling, que você vai lá 1s2, 2s2, que é os níveis, aliás, as camadas, e a gente tem os subníveis, que é SPDF, se eu não me engano, perdão, não recordo bem. E temos a camada, né? K, L, M, N, O e P. Então, mas é possível a gente fazer essa distribuição só da camada que a gente viu, por camada, né? Então, no caso, na camada K, esse elemento vai ter 2 e na camada L vai ter 6, né? A que grupo da tabela periódica ele deve pertencer? Ele vai pertencer ao grupo 16. Os átomos de outro alimento químico presente em quantidade apreciável no corpo humano, ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Então, novamente, eu vou fazer essa distribuição. Então, ele vai ter 2 elétrons na camada K e 2 elétrons na camada L. A que grupo da tabela periódica ele deve pertencer? Então, ele vai pertencer ao grupo 14, né? Só é a gente ver que os elementos, né, aqui ó, na questão anterior, os elementos do grupo 14, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Então, como eu vi mesmo aqui, ó, L, que ele vai ser sua camada de valência, que é a camada mais externa, né, tem 4 elétrons. Então, se ele tem 4 elétrons, eu já sei que ele vai pertencer ao grupo 14, que é a família do carbono. E a gente chega ao fim da nossa correção de atividade. Eu vou estar deixando um videozinho para vocês também da distribuição eletrônica sobre o diagrama de Linus Pauling, só para vocês terem uma noçãozinha.